que o ouro tem? O ouro faz o que na vida do homem? Quem está aí com alguma coisa de ouro? Levante a mão. Está se sentindo o quê? Hein? Não vamos, vamos cair na real. Eu quero que você caia na real. Vem cá, o que o ouro tem para você? É só vaidade. Meu brinco é de ouro. E o coração acelera, né? A emoção sobe rapidinho. É só vaidade. Mas o homem vai valorizando. Peraí, quanto é que esse relógio custa? Olha, esse relógio custa $1 milhão. Por quê? Não, porque o ponteiro dele tem tudo, é tudo de diamante. E daí? Então, são coisas que o nosso coração hoje valorizam, mas quando chegar a hora, o coração faz assim, se desapega e vai ter que encarar a realidade. E ali, o que você vai sentir? Aí você não vai querer saber se é ser ministro, se é ser diretor-geral, se é ser PCA, se é ser... Aí você não vai querer saber de nada, se é formado ou não. Você vai ter que encarar como qualquer um. O que o mendigo, nessa hora, o que aquele que foi mendigo sente, é a mesma coisa que vai sentir aquele que foi o multimilionário. Todos param na mesma condição e sentem a mesma coisa. É para isso que eu quero lhe preparar. É para isso. Eu quero que você desperte para isso. Embora ele agora deseje orar, encontra dificuldade para ter comunhão com aquele cujo amor desprezou. Esse é o problema de muitas pessoas. Desprezam a Deus por causa dessas tais coisas que nós valorizamos, que supostamente valorizamos e que não tem valor nenhum, mas nós trocamos aquele que tem valor de facto na nossa vida para trocá-lo com coisas que não valem nada. E quando chegar a hora, é que às vezes a pessoa quer se preocupar para orar. Na hora da morte, a pessoa quer se preocupar para orar. É que a pessoa fica arrependida. É tarde. Muito tarde. Muito tarde. Os velhos amigos têm medo de permanecer ao seu lado no leito da dor, e as vãs palavras de conforto já não o ajudam. Normalmente quando a pessoa já está indo, aí começam a aparecer os amigos e vêm com aquelas palavras de conforto, sim ou não? Me diz se na hora da agonia aquelas palavras vão fazer alguma coisa. Vão fazer alguma coisa? Nada. Essas palavras não valem nada. Falando sério, vai chegar a hora, se alguém falar assim, não, filha, olha, tá vendo? Olha, aquela casa lá é sua. Você quer lá saber de casa? Eu quero lá saber de casa. Eu estou morrendo. Estou preocupado, aonde vai a minha alma? Todo mundo vai chegar. Esse dia vai chegar para todo mundo. Vai chegar sem exceção de ninguém. O dia em que todas as coisas nessa vida perdem valor. E a única coisa que você vai querer é para onde você vai. Vai chegar um dia. Você hoje talvez está querendo tanto ter um filho, você está querendo tanto ter um carro, você está querendo tanto ter uma casa, mas bispo, essas coisas é errado? Não é errado. Amém. Não é errado, e você tem que ter do bom e do
e do melhor. Você tem que ter. Só que essas coisas não podem desvalorizar a sua salvação. Não pode ocupar o lugar de Jesus. Você tem que ter todas essas coisas, porém, saiba que todas essas coisas são passageiras. Saiba que essas coisas você vai usá-las durante o tempo que você ficar aqui no mundo, aqui na terra. Não adianta você se corromper por causa delas. Não adianta você se vender para ter elas. Se você tiver que ter, então procure tê-las dignamente, com o seu esforço. E nada com teste de sofá, ou seja lá, roubando, enganando quem quer que seja. Seja honesto. Olha, aprenda, escreva isso na tábua do seu coração. Aprenda a viver nesse mundo com dignidade. E só há dignidade, pessoal, só há dignidade quando há honestidade. Primeiro, consigo mesmo. Você nunca vai ser honesto com os outros se você não for honesto com você mesmo. O resto é resto. Amém? Às vezes a vida nos obriga, para nós chegarmos ali, a vida nos obriga a dar volta. Até nós chegarmos ali para conseguir. Mas também existe um caminho curto até chegar ali. Esse caminho é do engano. Esse caminho é maquinado pelo coração, é produzido pelo coração. Não faça isso. Pague o preço e viva com dignidade. Conquiste por Deus. Amém? Construa um bom nome, sem mancha, que as pessoas possam olhar para esse nome e respeitar esse nome. Aí você vai poder viver com dignidade. Eu não devo a ninguém. Essa dívida não é financeira. A dívida moral, para mim, pessoal, a pior dívida é a dívida moral. Essa é a pior de todas. A dívida financeira ainda dá para pagar, mas existem coisas que moralmente não dão para pagar. Não dá. Não dá. Não se envergonhe de nada. Se você está vivendo com dignidade, se você está fazendo o que é certo, fale quem quiser falar. Tudo nessa vida é passageiro. Vai ter um dia que as pessoas que falaram tanto vão chorar e você vai sorrir. Amém. As suas riquezas, provavelmente mal adquiridas, não podem prolongar sua vida, nem salvar a sua alma. É impossível para ele concentrar os pensamentos em Deus, porque o diabo não dá essa oportunidade. Para a pessoa que morrer assim, é exatamente isso que vai acontecer. Vai chegar uma hora que, olha, a tal riqueza, é isso que eu falei, as riquezas mal adquiridas não vão fazer nada mais para você. Aí você começa a ouvir a voz de Deus, só que a voz de Deus vai enfraquecendo dentro de você, porque cada vez mais você se deixa levar pelo engano do seu coração. Se você não se arrepender, é o seu fim. Acabou. Deus cala-se definitivamente dentro de você.
Vontade de orar? Não, já não existe mais. A Bíblia fala, é quase impossível. Jesus só não falou impossível, não sei porquê, mas quando fala é quase impossível, aquilo que é difícil para Deus vai ser fácil para o homem. Imagine, o que Deus fala que é fácil para o homem já é difícil. Imagine o que Deus fala é quase impossível. Como será para o homem? Eu já atendi um ex-pastor falar assim: pelo amor de Deus, bispo, me ajuda. Ele não queria ajuda financeira, não. Ele não queria ajuda material, não. Tudo que ele queria é que eu lhe ajudasse a orar, para que ele voltasse a ouvir a voz de Deus, para que ele pudesse. Eu falei: filho, ora. Falou: bispo, eu não consigo. O pior é que eu estou a sentir que o meu tempo está acabando. O pior é que eu já estou vendo o inferno se aproximando da minha vida, mas eu não consigo, bispo. Eu já tentei, eu dobro os joelhos, não consigo pronunciar uma palavra sequer, não consigo me concentrar para a oração, a minha mente passeia. Eu posso ter tempo para tudo, mas para orar não tenho mais tempo. Bispo, será que a porta se fechou para mim para sempre? Estou com medo, bispo. Estou com medo. Às vezes a pessoa nesse estado, ela não se dá conta. É tarde, porque aí os demônios já começam a aparecer para ele. Está vendo? O inferno já se apresenta como ele é. A realidade já se mostra. Antigamente, hoje talvez, a realidade se esconde para você continuar vivendo no engano, para você enganar também as outras pessoas. Mas vai chegar um dia que a realidade vai chegar, que a realidade vai se aproximar. Não tem mais como se esconder. Tudo aquilo que ele amava e para qual vivia, agora zomba dele. Nem o seu pastor infiel e provavelmente não convertido pode ajudá-lo. Ele começa a experimentar. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito no livro de Hebreus 10, 31. Ninguém mais pode ajudá-lo. Esperava prestar contas com Deus num dia conveniente ou no seu leito da morte, mas agora é já muito tarde. Milhares de pessoas morrem de repente, sem oportunidade de procurar a Deus. É, portanto, essencial buscar a Deus enquanto se pode achar. Em vez de ouvir as palavras salvadoras e confortadoras do seu Deus, este pecador moribundo que rejeitou a graça e o amor do Senhor Jesus durante a sua vida, ouve agora a voz do juiz, dizendo: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Olhe para mim. Não existe purgatório. Se é que você está confiando no purgatório, não. Se eu morrer, a minha família vai fazer missas, pelo menos através dessas missas eu vou para o céu. Isso é engano da Igreja Católica. É mentira. Bispo, o senhor está dizendo que é mentira? É. Procura na Bíblia. Procura o padre e fala: padre, me mostra na Bíblia onde é que está essas missas de sétimo dia, o que trazem, qual é o benefício dele? Me mostra na Bíblia. Ele não vai te mostrar nenhuma base bíblica. O que ele vai fazer é contar histórias inventadas por eles. Está entendendo? Não existe isso. Nem missa do primeiro dia, nem missa do segundo. Morreu, acabou. Bispo, e o purgatório? Não existe. Procure a Bíblia toda, você não vai encontrar nenhuma base de purgatório. Bispo, e reencarnação? Ah, pelo menos eu vou morrer e vou nascer. É mentira.
Mentira, não tem reencarnação. Mentira, não tem reencarnação. Não existe. Isso é história do diabo. Isso é coisa do diabo para você continuar vivendo no pecado. Sabia disso? Para você não se preocupar em buscar Deus. Se existisse isso, Jesus jamais teria vindo. Jamais. E sabe o que está escrito? Está lá também no seu estudo, no livro de Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer, quantas vezes? Então não tem esse negócio de reencarnação. A pessoa só morre uma, não é que morre duas vezes, morre três vezes. Peraí, eu era rico, morro, aí vou nascer pobre. Isso não existe, está na Bíblia. Está ordenado aos homens morrerem uma única vez. Vindo depois disso, o quê? O juízo. Meus amigos, enquanto é tempo, agora Jesus é Salvador. Ele está lhe chamando, venha, entregue-se. Se você não der ouvidos ao chamado dele, então a próxima vez ele já vai te chamar como juiz. Se você não ouvir a minha voz agora, você vai ouvir a voz do juiz dizendo: apartai-vos de mim. Amém. Quem entendeu? Agora convido vocês a assistir esse vídeo e preste atenção nele. Durante séculos, as grandes religiões têm pregado o pecado e o castigo de Satanás. O diabo é o arqui-inimigo da raça humana. O inferno é um lugar de escuridão. É um lugar para onde você não quer ir. Histórias do mal de Satanás e do tormento do inferno são proferidas nas Escrituras. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o paraíso. Onde está o diabo no jardim do Éden? E a serpente? Mas conceitos de um submundo em chamas, vigiado por uma grande besta, evoluíram. Mais do que acreditamos sobre o inferno, o diabo não é interpretado a partir da tradição bíblica. Mas o que é o inferno? E quem é Satanás? Nas últimas décadas, as pessoas têm relatado inúmeras experiências de quase morte. Uma experiência de consciência perceptiva que ocorre durante um encontro com a quase morte. Muitos descrevem uma jornada pacífica, sendo guiados através de um túnel em desdobramento com uma luz brilhante. Mas alguns poucos selecionados experimentaram algo muito mais assustador. Eles alegaram que viajaram por um mundo vivo de tormento. Acreditam que foram ao inferno e voltaram. Qualquer coisa que você imaginou ou viu em um filme de terror é muito pior, sabe? Em 1985, aos 38 anos de idade, Howard Storm estava viajando pela Europa quando teve um desmaio repentino. Levado às pressas para o hospital, seu estado piorou rapidamente. Os médicos disseram que a minha expectativa de vida era de 5 horas. Em 1985, aos 38 anos de idade, naquela noite, Howard perdeu a consciência. A caminho para a morte, Howard acredita que deixou o corpo e ouviu vozes misteriosas gritando. Ele as seguiu pelo caminho. Havia muitas pessoas, homens e mulheres, todos adultos. Era muito difícil conseguir vê-los. Eles se aproximaram e me cercaram. Eu estava ficando mais próximo. E como estávamos numa escuridão crescente, eu fui ficando cada vez mais apavorado. Então eles começaram a me empurrar. E definitivamente foram tentando me prender. O que fizeram a princípio era me arranhar e morder. Depois ficou muito pior. Eles me cheiravam o corpo todo. Eu comecei a gritar e a lutar.
Apesar de não ser um homem religioso, Storm diz que fez orações que aprendeu quando criança na escola dominical. As pessoas que estavam ao meu redor não podiam suportar a menção de Deus e tornaram-se extremamente violentas e agitadas. Então eu gritei com todas as minhas forças: Jesus, por favor, me salve. Em poucos minutos, Howard foi ressuscitado e após a cirurgia ele se recuperou. Mas sua vida mudou para sempre por aquilo que ele acredita que viu. Era como se fosse o retrato do inferno ou a entrada do inferno. As pessoas precisam saber que elas estão construindo o seu destino eterno. Agora, hoje, neste momento. A morte, o grande equalizador. Pessoas em todo o mundo e ao longo do tempo têm acreditado que a vida perdura após a morte. Religiões modernas oferecem diferentes conceitos do além, mas estão ligados por duas crenças. Uma vida vivida de acordo com Deus leva a uma vida positiva depois da morte, o paraíso. Uma vida vivida em aliança com o diabo leva a algo negativo, o inferno. Amigos meus, eu estou fazendo o meu papel. Eu estou fazendo aquilo pela qual eu fui chamado. Estou lavando as minhas mãos em relação à sua alma. Aqui nessa igreja só vai se perder quem não der ouvido, quem continuar brincando. Mas uma coisa eu vou insistir e alertando: esse mundo é muito bom. Cuidado. Cuidado com a beleza desse mundo. Cuidado com os prazeres desse mundo. É muito curto. Se você não vigiar, se você não controlar essa oficina que está dentro de você, se você não prestar atenção a isso, eu quero aqui dizer que você vai se lembrar de cada palavra que eu tenho falado para vocês. Você poderá se esquecer de tudo, você poderá desvalorizar de tudo, mas de mim você vai se lembrar. Toda a sua fila vai passar, é como se passasse numa tela. Você vai me ver eu falando para você: filho, não brinque com a vida, ela é falsa, você pode perdê-la. Você vai se lembrar de tudo isso, de cada palavra. Jesus vai dizer, e você vai sentir Jesus falando, que não era eu, era Ele falando com você. O que você vai fazer quando você sair daqui? O que vai ser a sua vida a partir de hoje? Como você vai viver? Não tem necessidade de vocês se perderem, porque com Deus nós podemos alcançar tudo sem se perder. Amém? Você pode, com dignidade, respeito. É mais difícil? É. Mas nada lhe impede de conquistar tudo que você quer nessa vida, sem você se perder. Valorizando sempre, em primeiro lugar, o Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu? Entenderam mesmo? Deixe que a sua vida seja luz.